Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Já fez isso aí? Alguém almoçou com a família? Isso é tão bom, né, irmãos? Essas coisas é bênção, amém? Alguns dos nossos não vieram hoje também porque estão em celebração com os seus pais, o que também é lícito fazer. Amém, queridos? Mas graças a Deus eu e você estamos aqui na presença do Pai Celestial. Amém, irmãos? Todos os dias é o dia de celebrar Ele, amém? Glória a Deus, eu vou pedir para que você se sente. Aleluia. Obrigado, Pai, você é muito bom. Primeiro eu quero que você entenda para que você está sentado agora. Você está sentado para ouvir mais um pouco da palavra de Deus. Amém? O profeta Oséias disse que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Amém, irmãos? Quantos aqui já ouviram um versículo que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Amém. Você já ouviu isso, sim ou não? Amém. Alguém já ouviu esse texto, sim ou não? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus, mas é importante você ouvir e permanecer ouvindo. Porque quando uma circunstância difícil vier para você, você vai se lembrar disso. Que o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Amém, o salmista Davi também, ele foi muito incisivo em dizer: olha, a tua palavra, Senhor, eu guardei no coração para não pecar contra ti. Então é importante você conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, e não só ouvir a palavra, mas guardar ela no coração. Porque na oportunidade de fazer o certo ou o errado, você, guiado pela palavra de Deus, vai fazer o certo. Amém, irmãos? O próprio Jesus Cristo disse em sua palavra que a palavra é a semente. E nós somos a boa terra. Diga: boa terra. Boa terra. Você deve estar convicto de, amém, irmãos? De que a palavra caindo em você, irmãos, ela vai produzir a 30, 60 e a 100 por 1. Que palavra é essa? A palavra que gera amor no coração. A palavra que te fez justiça de Deus. A palavra que te faz andar em novidade de vida. Não mais no curso do mundo, no curso do pecado, onde as coisas, irmãos, andam de mal a pior. Tudo no mundo hoje vai mal. Amém? Onde não existe mais moralidade, não existe mais nada no mundo concernente às coisas de Deus, mas você está aqui para ser transformado. E essas coisas fazem com que você e eu sejamos diferentes na terra. Amém? Nós sejamos família bendita do Senhor. Amém, irmãos? Então fique atento à palavra de Deus. Nós vamos falar hoje sobre fé. Só para variar, que a gente quase não fala de fé nessa igreja, né? Nós vamos falar sobre fé, nós vamos falar sobre a fé magnética. Na verdade, o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração foi fé magnética. Você sabe o que é algo magnético, sim ou não? É algo que atrai coisas. Amém, irmãos? Né? O magnetismo, ele tem o poder de atrair coisas. Você conhece algo magnético, muita gente não conhece, né? na totalidade, mas você sabe o que é um ímã, né? Quando você coloca um ímã perto do metal, ele vai atrair o metal. Ele tem poder magnético nele para atrair o metal. E a sua fé tem poder magnético para atrair todas as coisas. Amém. Meu Deus do céu, gostei da sua empolgação. 2 amém. Mas no decorrer do tempo você se converte e melhora isso aí. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então nós vamos falar de uma fé magnética. Certa vez, Jesus Cristo, indagado ali por uns cegos. Vamos lá para Marcos capítulo 9, versículo 23. Alguns clamando a Jesus, disse: Senhor, se quiser, você pode me purificar. E Jesus disse: eu quero. E ele disse que tudo é possível. Ao que lhe respondeu: se podes, ou melhor, se podes, pode purificar-me. E Jesus respondeu: se podes. Tudo é possível ao que crer. Diga tudo. Agora é interessante esse tudo, irmãos, porque nós precisamos saber em que nós estamos crendo. Porque deixa eu dizer algo para você: se você crê para um Fusca, quantos aqui já teve um Fusca? O resto tudo. Teve 3 Fusca? Meu Deus, sou teu fã. 3 Fusca, um alicate e uma chave de fenda. Resolvia todos os problemas, tá tudo certo. Se você crê para um Fusca, você exercer fé para um Fusca, sabe que você consegue um Fusca. Eu já tive que crer para uma bicicleta. Alguém já creu para uma bicicleta? Né? Para tudo tem os seus começos, amém, irmãos? Eu já tive que crer para uma bicicleta. Eu já não tive uma bicicleta um dia. E você precisa exercer fé para as coisas.
Por quê? Porque é bem verdade que nós temos habilidades, nós temos de Deus habilidades para adquirir riquezas. Cada um tem uma habilidade, cada um aqui tem uma capacidade de Deus. Né? Se eu perguntasse aqui as profissões, seriam inúmeras. Tem pessoas aqui que sabem muito mais do que a gente, que vai mais longe, que alcança mais coisas por conta das habilidades que receberam de Deus. Mas mesmo assim, irmãos, toda habilidade vem de Deus, toda a produtividade, toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem dele. Então, para você adquirir qualquer coisa, você precisa colocar fé nas coisas. Quantos aqui já ouviram falar na mula sem cabeça? Alguém já ouviu falar da mula sem cabeça? Todo mundo? Meu Deus do céu, alguém já viu a mula sem cabeça? Balançando a orelha? Essa é boa, né? Mas entenda, irmãos, algumas pessoas, lá para o interior, eles ouviram muito falar sobre essas coisas. Eles ouviam falar sobre mula sem cabeça, eles ouviam falar sobre o saci pererê, né, o carinha de uma perna só. E entre outras ideologias, entre outras, como é que chama? Mito? Lenda urbana, folclore, sei lá o que é, mas eles ouviam tanto falar dessas coisas que eles chegavam a colocar fé nisso, e alguns deles alegam ter visto essas coisas. Eu brinquei aqui, o balançando a orelha é exagero meu. Não tem como, né, irmãos? Mas alguns deles alegam ter visto. Algumas pessoas alegam ver vulto. Alguém aqui já viu vulto? Tem corajoso aqui para dizer que já viu? Isso. Porque de alguma forma você ouviu falar que eles existem. Alguns dos nossos são daquela religião antiga, né, que fala sobre espiritismo e que os espíritos estão em todo lugar. Aí você fica vendo espírito em todo lugar. Por quê? Porque você ouve falar, tudo aquilo que você ouve, você acaba, de certa forma, colocando fé naquilo. Eu não vou perguntar quem teve medo da Covid aqui, para você não ficar com vergonha. Tá bom? Por quê? Porque eles falavam tanto daquelas coisas, que aquilo começou a gerar fé. Negativa, mas fé. Porque todos os dias saía o relato na televisão. Mais 250 mortos. Mais 2.000 mortos. E todas as vezes que nós ouvíamos aquilo de certa forma gerava alguma coisa dentro de nós. Então você percebe que a fé ela acaba atraindo. E muitas das pessoas que se foram por conta da Covid, elas se foram porque acreditaram nisso. Elas botaram uma fé tão forte, elas ficaram com tanto medo, elas se isolaram de todas as formas, sem nada. Por quê? Porque aquilo gerou fé nelas. E por conta dessa fé, uma fé contrária, gerou medo nas pessoas. Sabe de uma coisa? Quando você se enche de uma coisa, de certa forma, você já ouviu falar um texto bíblico que diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração? Não tem como, você se enche de uma coisa, então você acaba falando daquilo que você está cheio. E você passa a acreditar naquilo que você está cheio. Quantos aqui já ouviram lá fora alguém dizer que o casamento é uma instituição falida? Talvez você não tenha ouvido isso, mas você ouviu a fila anda. Alguém já ouviu esse termo, a fila anda? Talvez você não tenha ouvido dessa forma, o casamento é uma instituição falida, mas de repente você passou por uma situação desconfortável. Eu estou aqui, passei por uma situação desconfortável com minha esposa, ela queimou o arroz. Na minha casa não, porque eu gosto mais do arroz queimado. Então eu venho me aconselhar com o meu amigo, que o meu amigo pensa totalmente fora da casinha, e eu falo, rapaz, a minha casa está tudo bagunçado, minha mulher queimou o arroz. E o camarada fala, rapaz, tu está perdendo tempo, cara, a fila anda. Olha, a garota ali do departamento vizinho, ela está te olhando esse tempo todo, e a outra está te olhando, rapaz, a fila anda. Ou seja, começa a se criar uma cultura, e por conta disso o mundo está andando totalmente deturpado. Porque as pessoas começam a acreditar que vai dar certo. E deixa eu te dar uma boa notícia, não dá certo. Amém, irmãos? Então o que eu devo fazer, pastor? Eu me lembro, eu já falei sobre isso muito na pandemia e eu vou falar de novo.
Eu me lembro, no tempo da pandemia, eu ministrei muito e eu falava sobre... Eu tenho a função de fortalecer pessoas, irmãos. De me fortalecer para fortalecer pessoas. Então, o primeiro passo que eu tomei foi: não quero saber de notícias. Minha esposa vai viajar de avião para a semana que vem, daqui a 15 dias. E quantos sabem que um avião caiu esses dias? Você sabe das notícias, né? Vieram falar para mim: olha, sabe quantos mortos? Eu falei: não quero nem saber. Não é da minha conta. Eu não quero saber de notícias, porque eu não quero gerar medo em meu coração. Eu sei que o avião dela não vai cair. Fica tranquilo. Ela vai estar lá dentro, você também, né? São duas já, não vai cair, não. Você também. São 3, ó. São 7 dessa igreja no mesmo avião. Não. Nós oramos pelas famílias, viu? Aleluia. Mas quando você se enche de informações das quais não vai gerar nada em você, isso prejudica você, porque, de certa forma, você começa a acreditar naquilo. E no tempo da pandemia, o Senhor me deu uma visão a respeito do Éden. Quando Deus falou para Adão: olha, Adão, você está aqui no Éden, esse lugar, Éden quer dizer lugar de delícias. Éden quer dizer lugar de delícia, ou seja, o lugar perfeito, o lugar que Deus criou para o homem, um lugar perfeito. E ele disse: você pode comer de tudo que tiver nesse lugar. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Porque no dia em que dela você comer, você vai morrer. Olha só, irmãos, presta atenção nos detalhes. Adão podia comer de tudo. O diabo, que é enganador, ele começou a enganar Eva e disse: olha, não é bem assim. É que quando você comer, você vai conhecer o bem e também vai conhecer o mal. Então você vai ficar igual a Deus. Que era a vontade do diabo, né? E que nós conquistamos pela graça em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele disse: você vai ser igual a ele, você vai conhecer o bem e o mal. Presta atenção, até então Adão só conhecia o bem, porque ele morava em um bom lugar, ele não tinha medo, ele não tinha vergonha. Deus vinha na viração do dia para conversar com ele. Irmãos, quer lugar melhor do que esse, do que estar na presença de Deus? A Bíblia diz que ele estava nu e não se envergonhava. Tão excelente era o lugar. Mas Deus disse: no dia em que você comer, ou seja, no dia em que você conhecer o bem e o mal, você vai morrer. E eu já falei aqui, eu imagino Adão fazendo carinho na cabeça do leão e mordendo na orelha do tigre. Eu imagino essas coisas, irmãos. Até ele conhecer o bem e o mal. Porque até então, ele como uma criança só conhece a parte boa das coisas. Então, tudo é bom para ele. Mas no momento em que ele conhece o mal, eu fico imaginando, ele já olha para o leão e diz: rapaz, esse bicho pode me comer. Eu não vou chegar mais perto. Medo é gerado no coração. Deus começa a procurar Adão: Adão, cadê você, Adão? Senhor, eu ouvi a tua voz no meio do jardim, e porque estava nu, tive medo. Olha só. Então, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós temos ouvido, aquilo que nós temos absolvido, isso gera fé em nós. Ou uma fé positiva, ou uma fé negativa. Nós podemos atrair o bem ou o mal por aquilo que nós cremos. Amém? Quantos creem que vai dar certo? Amém. Então, o que eu devo fazer, pastor? Se eu atraio aquilo que eu creio, então eu devo crer corretamente. Se eu atraio aquilo que eu creio, então eu devo colocar a minha expectativa no que é certo, eu devo colocar a minha expectativa no que é correto. E como eu coloco a minha expectativa no que é correto? Eu tenho que buscar conhecer o que é correto. Amém, irmãos? Por isso, o profeta Oséias, eu já falei, ele disse também que o povo está perecendo. Por quê? Porque lhe falta conhecimento. Se você não conhece o que é certo, irmãos, você acaba perecendo. E quantos irmãos estão sofrendo por não saber quem é? Quantos de vocês sabem que você é filho de Deus? Eu não sei qual o entendimento que você tem disso. Mas eu tenho 2 filhos. E eu, irmãos, dou uma tira de couro
se precisar, para não deixar faltar nada a eles. Eu cubro eles de todas as formas. Se tiver frio, eu vou tirar o meu agasalho e eu vou ficar com frio, mas eles não vão. Se só tiver uma maçã para comer os 4, então nós vamos dividir a maçã em 2. E as 2 crianças vão comer e nós vamos ficar com fome. Isso é a posição de um pai. E se eu sei que Deus é meu pai, e Ele é todo poderoso, e todas as maçãs são dele, com certeza não vai faltar maçã para nós. Você está comigo, irmãos? Se tudo é dele, com certeza não vai faltar nada para nós. Se eu tenho essa consciência de filho, ei, está tudo bem. Às vezes as crianças ficam agoniadas com alguma coisa porque elas querem. Esperneia porque querem, mas nós sabemos a hora certa de dar, sim ou não? Nós sabemos, já é delas. Não posso pegar minha filha que tem 14 anos e falar, filha, está aqui um carro, vai passear com o carro. Esses dias ela falou, pai, eu preciso do seu carro emprestado. Eu disse que... Não, pai, é que a gente vai fazer um trabalho sobre trânsito e eu quero trazer uma galera da escola aqui, a gente vai usar o carro aqui na garagem. Eu falei, opa, aí sim, mas como que é o carro emprestado? Você só tem 14 anos? Não pode. Quando chegar a hora certa, certamente papai vai dar um carro a ela. Amém, irmãos? Então nós precisamos conhecer a verdade, como o profeta Oséias disse, se nós perecemos por não conhecer a verdade, nós precisamos conhecer a verdade. Amém, irmãos? Amém. Quantos sabem que a palavra de Deus é a verdade? Amém. Por isso que cada vez nós nos reunimos, irmãos, na igreja, para quê? Para pregar a palavra, para ensinar a palavra, porque nós queremos, irmãos, ver uma igreja forte, uma igreja inteligente, uma igreja que não perde para o diabo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 1, versículo 2, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 2, por favor. Paulo diz, não vos conformeis com este século, ou não se conforme com esse mundo, ou não se conforme com a doutrina desse mundo, ou os pensamentos desse mundo, ou a cultura desse mundo, ou aquilo que esse mundo tem apregoado para vocês. Não se conformem com isso, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, transforme o seu entendimento, mude o seu modo de pensar. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Espera aí, existe uma vontade de Deus para a minha vida, que ela é boa, perfeita e agradável. E deixa eu falar para você, se a vida que você está vivendo hoje, ela não está boa, perfeita e agradável, você ainda não está vivendo na vontade de Deus. Presta atenção. Transformai-vos pela renovação da sua mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou para que você atraia, como um imã, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, irmãos? O que é renovar? Como eu posso renovar a minha mente, pastor? Pela palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia é a verdade, ela foi estabelecida na terra, irmãos, e ela já venceu toda e qualquer circunstância. A Bíblia já venceu a Primeira Guerra Mundial, já venceu a Segunda Guerra Mundial. A Bíblia passou por todo tipo de perseguição e chegou até aqui. Por quê? Porque ela mesma diz, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar. O próprio Cristo disse, essa palavra é a verdade, a minha palavra é a verdade. Então, no que eu devo colocar minha fé? Na verdade. O diabo, ele é cheio de mentiras, irmãos, o mundo é cheio de mentiras. Que mentira é essa? Mentira que não tem nada a ver, mentira que vai dar certo. Você pode fazer o errado que vai dar certo, porque todo mundo faz, aí você se comporta como aquele filho adolescente. Ah, mas todo mundo faz. Quem é que não mente de vez em quando? Porque o mundo anda assim. Quem não conta uma mentirinha de vez em quando? Não é assim que o mundo anda?
A cultura do mundo é essa. Quem não conta uma mentirinha de vez em quando, então se torna padrão. Você dorme tarde demais porque ficou assistindo série da Netflix. Aí acorda tarde demais. Aí liga pro chefe e diz pro chefe que ficou doente. Quem tem coragem de ser 3 horas da manhã assistindo uma série, maratonando uma série e atrasei e acordei tarde demais? O mundo ensina que uma mentirinha é normal. Então, se você quer atrair coisas boas para você, você precisa se encher de coisas boas. Você precisa buscar o alimento da palavra. Por isso que Jesus Cristo disse, irmãos, em João capítulo 6, versículo 57, ele diz: quem de mim se alimenta, também por mim viverá. Se nós nos alimentamos dele, certamente viveremos por ele. Se nós nos alimentamos da palavra, e quem é ele? Ele é a própria palavra, porque João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele é a palavra. E se ele é a palavra, e ele diz: quem de mim se alimenta, também por mim viverá. Então nós precisamos nos encher dessa palavra. Por isso que nós, como pastores, como ministros do evangelho, nós dizemos: ei, irmãos, não falte culto. Porque quando você falta, você está perdendo essa essência. Você está perdendo, irmãos, aquilo que alimenta você, aquilo que fortalece você. Você está perdendo aquilo que verdadeiramente te sustenta. Aquilo que gera fé. Uma fé que vai atrair coisas boas para a tua vida. Quantos gostam de coisas boas? Só que às vezes nós queremos coisas boas sem merecer elas. E Deus não é injusto. Você está comigo? A única coisa que nós recebemos sem merecer foi a salvação mesmo, irmãos. Porque Cristo se doou por nós quando nós ainda éramos pecadores. E sendo nós ainda pecadores, Ele, a seu tempo, morreu por nós. Para quê? Para que nós fôssemos justificados. Mas agora, justificados, nós devemos andar como justo. E como justo, a Bíblia diz, Romanos capítulo 1, versículo 17, por favor. Como justo, nós andamos pela fé, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Como justo, nós devemos viver pela fé. Mas para viver pela fé, nós precisamos nos alimentar dela. Quantos aqui vivem de feijão? Naturalmente, alguém aqui vive de feijão, arroz, cuscuz para os nordestinos. Você vive dessas coisas? Se você não comer, se você não se alimentar dessas coisas, certamente você cai. Então, para você manter esse corpo de pé, você precisa de alimento. 3 vezes por dia, recomendação médica, no mínimo. Sim ou não? No mínimo 3 vezes por dia. Aí, alimentação espiritual, você quer se alimentar o quê? 1 vez por semana, e olhe lá ainda. Isso se você não faltar. Ei, irmãos, é importante se alimentar espiritualmente. A transformação da mente vem por isso. E uma vez conhecendo a verdade, o que eu devo fazer, pastor? Diga: obedecer. A obediência está atrelada a atrair coisas boas. Sabe quando nós fazemos com os nossos filhos, se for bem na escola, ganha uma bicicleta no final do ano. Se as notas for boas, então vai ganhar aquele passeio para Disney. Aleluia, nenhum amém, mas amém para mim. Eu vou levar os meus filhos para Disney. Oi? Amém, irmãos? Amém. Tem gente que a visão está tão pequena que não consegue se ver na Disney. Então vou falar de novo, para te dar outra oportunidade. Se for bem na escola, vai ganhar aquele passeio na Torre Eiffel em Paris. Amém. Se for bem na escola, vai passear de botinho lá em Veneza. Aleluia. Se você não crê para essas coisas, não quer, creia para mim pelo menos. Eu quero dar uma voltinha em Veneza, irmãos. Quero passear naquele botinho, aquele passeio romântico com a namorada. Só eu e ela no botinho e o cara remando pra gente. Glória a Deus. Você atrai aquilo que você crê. Mas, às vezes, a falta de entendimento de quem você é faz com que você pense pequeno. Eu gostei, uma vez eu convidei o irmão Caio para ministrar lá em São Vicente. Nós estávamos
dirigindo a igreja de São Vicente, nós começamos lá. O irmão Caio foi ministrar lá, ele falou sobre uma placa que deveria ser colocada bem na entrada da igreja assim. Nesse lugar é proibido pensar pequeno. Eu lembro até hoje dessa frase que ele falou. Nesse lugar é proibido pensar pequeno. E eu quero dizer para você, em Deus é proibido pensar pequeno. Amém. Porque Deus é grande. Amém, irmãos? Deus é grande, tanto para te dar uma bicicleta, quanto para te dar um... Como é que é o nome? É X o quê mesmo? Uma X6. Aleluia! Deus é poderoso para dar uma bicicleta, mas Ele também pode dar uma X6. Mas às vezes, por causa do nosso nível, nós olhamos tanto para o natural, que nós olhamos para o nosso salário, e olhando para o nosso salário, nós jamais conseguimos nos ver com uma X6. Como isso procede, pastor? X6, eu ganho 2.000 por mês, rapaz. 2.000 por mês não dá nem para pagar o IPVA da bichinha. Como pode uma coisa dessa? Se pode, tudo é possível ao que crê. Mas pastor, você vai ficar falando de bens materiais? Não, irmãos, deixa eu falar para você. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue por 12 anos, ela gastou todos os bens materiais dela. Eu estou falando de Marcos capítulo 5. Ela gastou todos os bens materiais dela, ela investiu nos médicos, pagou todo tipo de médicos, os melhores médicos, eu imagino, os especialistas no caso, eu imagino, mas ela não teve êxito com isso. Mas a Bíblia diz que ela ouviu falar da fama de Jesus Cristo. E eu fico imaginando o que ela ouviu falar. Ei, ele está andando por aí curando pessoas. Ela ouviu falar da fama dele. Ei, ele anda por aí ressuscitando pessoas. Ei, por onde ele anda, levam os enfermos até ele, e os enfermos ficam curados. Ei, ele curou um cego. Ei, ele curou o cego de nascença passando lá um saliva, como o pastor Luiz falou aqui semana passada. Essa mulher ouviu falar da fama de Jesus. E tendo ouvido falar da fama de Jesus, o que gerou no coração dela? Gerou fé. Então ela disse consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a orla das vestes, eu ficarei curada. Para não ficar falando só de bens materiais, a sua fé pode atrair cura. A sua fé atrai cura. A sua fé pode atrair a libertação de alguém, como aquele centurião que disse: Senhor, o meu servo jaz em casa enfermo. Olha, era o servo que precisava, não era nem ele, mas ele disse: o meu servo jaz em casa enfermo. Se tu mandar com uma palavra, ele vai ficar curado. A tua fé pode atrair bênçãos para outras pessoas. Mas eu estava falando da obediência. Amém? É importante você obedecer a palavra. Coloca lá Deuteronômio, capítulo 28 para mim na tela, por favor. Você está entendendo alguma coisa, irmãos? Você está entendendo o caminho que Deus está usando para alcançar teu coração hoje? Eu creio que quando sair daqui hoje, você vai atrair tanta coisa boa para você. Aleluia. Porque atrai coisa boa, irmãos, não é colocar uma espada de São Jorge atrás da porta, não. Não é um negócio de pimenta para... Esquece o velho homem. Está comigo, irmãos? Não é essas culturas, não. Colocar arroz no açúcar, açúcar no arroz. Essas loucuras que nós fazíamos quando estávamos na outra vida. Não é essas coisas, não, irmãos. Essas coisas não tem nada a ver. O que atrai coisas boas é a sua fé. Mas a pessoa pode falar assim para mim: pastor, mas eu coloquei a espada de São Jorge lá e funcionou sim, porque você colocou fé. A sua fé estava naquilo. Alguns lugares colocam lá uma situação em que você lembra da televisão, que se colocava um copo d'água em cima da televisão e o pastor orava dentro da televisão, e aí você bebia água, ficava curado. O que curava? Não era água, era só água. Mas aí você colocava fé que aquilo ia acontecer, e aí a pessoa bebia água e ficava curado. O pastor orou lá dentro da televisão. A água estava lá, e é a mesma água que você tirou da garrafa. Mas porque você colocou fé naquilo.
você acabou sendo curado de verdade. Graças a Deus. Estou falando da obediência que atrai bênçãos. Se você ouve a palavra, você crê na palavra, não adianta você simplesmente confessar a palavra como um papagaio. Porque o papagaio, ele confessa tudo que você fala, ele repete. E você pode ficar repetindo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas se você também não tiver uma vida de obediência a Ele, irmãos, essas coisas não vão acontecer. O filho desobediente, ele não tem herança. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, isso quer dizer a obediência, amém, irmãos? Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Verso 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti. Se você ouvir a voz do Senhor, virão sobre ti. O que é isso se não for um magnetismo que atrai as bênçãos do Senhor? Virão sobre ti o quê? Virão sobre ti, irmãos, tem crente correndo atrás de bênção. Você não precisa correr atrás de bênção, você precisa ouvir a palavra, crer na palavra, praticar a palavra e as bênçãos virão sobre ti. Virão sobre ti quantas bênçãos? Todas essas bênçãos. Caio está ministrando aqui, irmão, sobre vida abundante nas quintas-feiras. E nessa última quinta ele falou sobre abundância na família, e é bênção você ter uma família rica. Sim ou não? Quando você está bem na sua família, a bênção de Deus está sobre a sua casa. Então, na sua casa, o seu vizinho do apartamento 12 briga, o seu vizinho do apartamento 13 briga, mas a sua casa é uma paz total. Na sua casa não há contenda, na sua casa não há diversidade. Está tudo bem na sua casa, está sempre alegre. O seu casamento é o melhor casamento do mundo. Os seus filhos são os filhos mais educados que um pai e uma mãe possa ter. O que é isso? Isso é a bênção de Deus sobre a sua casa. Se você ouvir o Senhor teu Deus e ter o cuidado de obedecer, então todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aí ele fala sobre algumas bênçãos. Volta lá. Versículo 3, por favor. Deuteronômio 28, 3. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Ou seja, por onde você passar. Bendito o fruto do teu ventre. Está falando dos seus filhos. Sim ou não? Não é legal quando os filhos nossos são benditos? Glória a Deus quando os nossos filhos só dão alegria. Irmãos, eu tenho uma filha de 14 anos. E eu olho para as atitudes dela e digo: rapaz, eu não mereço tanto. Porque eu me lembro dos meus 14. E como eu celebro quando eu olho para minha filha, eu falo: que filha maravilhosa. Que filha top. Não é porque é a minha não, irmãos. É por causa das atitudes dela mesmo. Ela me acorda de manhã. Mas antes de ela me acordar para levar ela à escola, ela já acordou. Ela já fez o café. Ela já fez o devocional dela. E eu desço para tomar o meu cafezinho que ela já fez. E ela está lendo a Bíblia e ouvindo uma pregação. Isso 6 horas da manhã, antes de ir para a escola. E eu falo: uau, quando eu crescer eu quero ser crente desse jeito. Eu celebro de ver isso, irmãos. Por quê? Porque a maioria dos adolescentes passa a noite maratonando série e conversando no Instagram e não faz nada de proveitoso. Eu olho para ela e eu falo: Senhor, o Senhor é bom. E a bênção do Senhor está de fato sobre a minha casa. Não é bom isso, queridos? Você ter uma vida sem preocupações? Bendito por onde aonde entrar e bendito quando sair. Ou seja, você é bendito em todo lugar e bendito o fruto do teu ventre. Deixa eu soltar uma pérola aqui para você. Os seus filhos não vão se perder. Amém. Glória a Deus. Não vão se perder, irmãos. Nenhum se perderá. Porque você creu nessa palavra, você declara isso. Bendito o fruto dos teus animais e a cria das tuas vacas. Deixa eu só deixar isso claro, que isso aqui está falando dos teus negócios. Eu sei que a maioria aqui não tem animais nem vacas. Alguém tem, não? Para contradizer o pastor? Rapaz. Bendito os teus negócios. Bendito os teus contratos. Diga: acordos favoráveis. Negócios bem-sucedidos.
Ei, irmãos, como eu celebro quando um cliente meu me liga e fala assim: Adriano, eu tenho que tirar 3 orçamentos, mas a preferência é toda sua, então eu te mostro os orçamentos e você vê o que faz pra gente. O que é isso, irmãos? Não é propina não, que a gente não trabalha assim. É graça. É a graça de Deus. Eu sou obrigado, para eu apresentar para a empresa, eu sou obrigado a tirar 3 orçamentos, mas eu não quero outro, eu quero você. O que é isso? É graça. Acordos favoráveis. E alguns outros clientes dizem assim: olha, eu preciso que você faça tal e tal serviço para a gente, e pode fazer. Não pede orçamentos. Eu não disputo orçamentos. O que é isso? É a graça. Clientes que não tiram outro orçamento, que já vem direto a mim. Só pode ser graça. Clientes de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos, que nem procuram outros orçamentos, Caio. Eles vêm direto. Bendito é os teus negócios. Pessoas vão procurar você, irmãos. Pessoas vão querer fazer negócios com você. Por quê? Porque você é o melhor da sua função? Não, porque você tem graça. Porque você é o profissional top, não tem outro igual você. Não, tem muita gente melhor do que eu. E tem muita gente melhor do que você. Mas por causa da graça que está em você, os melhores contratos serão seus. Amém. Isso quando você andar em um nível de fé, em um nível de obediência, que atrai as bênçãos para você. Próximo versículo, por favor. Aleluia. Bendito teu cesto, a tua amassadeira. Continua falando das finanças, dos teus negócios. Bendito serás ao entrar e ao sair. Bendito será ao entrar e ao sair. E tudo que você fizer, qualquer coisa que você colocar a mão, ei, a bênção do Senhor estará lá. Porque você vai atrair coisas boas para você. Glória a Deus. Sabe aquela antiga religião que dizia: eu estou atraindo boas energias. Ei, existe uma energia que é acima de todas e ela quer te favorecer. Amém, irmãos? Próximo versículo, versículo 6, por favor. Eu vou adiantar um pouco. 7. Verso 7. O Senhor fará que seja derrotado na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Pastor, mas eu não tenho inimigo. Graças a Deus. Mas, de repente, quando se levanta uma vaga na empresa e tem 100 pessoas na fila, você tem 99 concorrentes. Mas, na hora da entrevista, não sei porquê, mas o chefe disse: eu fui com a sua cara. E dos 99 concorrentes, ou dos 100 concorrentes, aquela vaga fica para você. Não é legal isso? Eu me lembro uma vez em que me ligaram para eu trabalhar na Petrobras. E tem gente que daria um braço para trabalhar na Petrobras, porque Petrobras, quem trabalha lá diz que é uma mãe. Eu já estive lá e posso confirmar isso. É uma empresa muito boa. E eu me lembro quando eu recebi uma ligação para trabalhar lá, alguém me indicou, alguém que eu mal conhecia, disse que eu era o melhor no que eu fazia. Eu disse: rapaz, essa pessoa nunca viu um trabalho. Mas a pessoa cismou, ela viu um trabalho lá e cismou que fui eu que fiz. E não foi. Mas ela me indicou para a Petrobras. E aí me ligaram e as pessoas, quando elas recebem uma chamada de lá, elas correm para atender. E eu me lembro que eu disse: rapaz, você deseja trabalhar aqui? Eu disse: desejo sim, mas vocês precisam me esperar. Porque eu tenho um contrato a cumprir e eu preciso cumprir o contrato. E uma empresa da qual muitas pessoas dariam um braço para entrar, eles me esperaram. Esperaram o tempo do meu contrato acabar para que eu pudesse assinar contrato com a Petrobras. O que é isso, irmão, se não for a graça de Deus? Tinha tanta gente na fila, pessoas passam o dia inteiro na porta da Petrobras. Pessoas qualificadas, pessoas muito melhores do que eu, naquilo que elas fazem. Passam o dia inteiro lá na porta, entregando currículo,
entregam para os conhecidos, entregam para todo mundo. Mas naquele tempo, aprove a Deus que eu entrasse lá e passasse um tempo lá dentro. E me ligaram e me esperaram. A graça de Deus nos assiste, amém, irmãos? Próximo versículo, por favor, nós estamos no versículo 8. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor determinará, eu gosto disso, o Senhor determinará, volta no verso 8, o Senhor determinará. Sabe o que é isso? O Senhor vai dar uma ordem, a bênção deve estar no teu celeiro, ela deve estar na tua casa. A bênção deve estar na tua conta bancária. A bênção deve estar na tua casa, irmãos. Que bênção é essa? A que supre todas as tuas necessidades. A bênção que faz com que você viva em plenitude. Pastor, o que é viver em plenitude? É viver completo. Porque você não pode dizer que você é feliz se você... Alguém já ouviu o termo sorte no amor, azar no jogo? Ou sorte no jogo, azar no amor? Ei, irmãos, em Deus não tem azar, não. E também você não precisa do jogo. Fica tranquilo. Porque você já é mais do que vencedor. Amém, irmãos? Você já ganhou em Cristo todas as coisas. Diga todas as coisas. Para confirmar isso, só fecha um pouquinho aí, eu volto aí. Romanos capítulo 8, versículo 32, por favor. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, diga Jesus. Deus não poupou a Jesus Cristo, Ele morreu na cruz por sua... Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Você não ficou muito feliz com todas as coisas, não. Você deve estar conformado com o que você tem já. Diga todas as coisas. Todas as coisas quer dizer uma vida plena, irmãos. Ei, para os jovens que vão casar, o seu casamento vai ser perfeito. Vai ser uma eterna lua de mel. Para os casados que já passaram de 20 anos, o seu casamento será perfeito. Uma eterna lua de mel. Você crê nisso, irmãos? Isso eu digo pela fé. Amém. Eu vivi uma vida antes do Evangelho. Antes de conhecer essa palavra, irmãos, eu já tinha uma esposa gatinha. Essa mesma gatinha que está aqui hoje. E para a glória de Deus, ela não mudou nada. Continua bela, de 20 anos atrás. E sabe de uma coisa, irmãos? A minha vida parecia boa. Eu era casado, bem casado, uma esposa jovem, bela. Churrasco todo final de semana. Trabalhava, tinha dinheiro. Mas eu já estava andando por um caminho de destruição que certamente não chegaria a mais 2 anos. E hoje eu não poderia estar aqui com vocês celebrando a minha vitória. Por quê? Porque minha vida teria sido destruída no meio do caminho. Mas a graça de Deus me alcançou, e porque a graça de Deus me alcançou, irmãos, eu não só mantive aquele casamento, como também mantive a mesma alegria que tinha lá no começo. Não, na verdade melhorou. De lá para cá melhorou. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é a graça de Deus. Isso é o Senhor Jesus, que foi entregue na cruz, para que nele nós recebêssemos todas as coisas. A fé magnética, ela atrai todas as coisas. Pastor, mas que negócio é esse de fé magnética? É só uma nomenclatura. É só fé, tá? É só fé. Que atrai as coisas boas para você, que atrai as coisas para você. Você crê, você fala e isso atrai para você. Amém, irmãos? Ei, você pode falar a respeito da sua própria vida, você pode determinar coisas a respeito da sua própria vida e atrair coisas para você. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje eu estava conversando com alguém e alguém me dava algumas informações. Eu estava aconselhando uma pessoa e alguém me dava algumas informações a respeito da Umbanda. E ele disse assim: não, fulano,
Ele estava falando de um outro casal e ele disse, não, fulano amarrou a cicrana lá. Eu falei, rapaz, e pode? Ele disse, pode. Eu falei, rapaz, se eu soubesse, tinha amarrado Gisele Bündchen. Eu não sabia dessa, se eu soubesse. Se fosse assim, essa garota já tinha sido amarrada muitas vezes por aí. Não, rapaz. Isso não funciona assim, não. Você não pode amarrar ninguém, esquece isso. Mas você pode sim, pela fé, atrair coisas boas para você, chamar coisas boas, que sejam lícitas. Não amarre ninguém não, porque Jesus já libertou as pessoas. Tá bom? Jesus libertou todos nós, amém? Somos livres. E ninguém pode ser amarrado. Amém, irmãos? Não amarre nem quando você vê aquela situação desfavorável lá, e você aprendeu lá atrás, dizer assim, tá amarrado, tá amarrado. Não amarra não, porque fica latindo ainda, se você amarrar. Um cachorro amarrado late, não late? Expulsa o bicho, fala, sai daqui. Não amarra não, tá bom? Expulsa para longe, coisa ruim, expulsa para longe. Se você amarrar, fica perto. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, quero falar um pouco sobre a fé que fala. Marcos 11, versículo 23. Marcos, capítulo 11, versículo 23. Diga, a minha fé, ela fala. Marcos 11 e 23. Nós já vamos orar juntos. Marcos 11, 23 vem de um contexto em que Jesus, ele fala com uma figueira. A Bíblia diz que ele vai até a figueira procurar alguma coisa para comer porque ele teve fome. E não encontrando nada, ele olha para a figueira e diz, nunca mais coma alguém fruto de ti. E no dia seguinte, os discípulos passam por aquela figueira e vê que a figueira secou-se desde a raiz. Então Jesus falou com uma figueira e a figueira se secou. E eles, maravilhados com isso, eles vieram até o Senhor e disse, Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou desde a raiz. E Jesus disse para eles, vocês têm fé em Deus? Versículo 22. Ao que lhe respondeu Jesus, tem fé em Deus? Vou lançar a pergunta para você hoje, tem fé em Deus? Amém. Vou lançar de novo para dar oportunidade para quem não teve. Tem fé em Deus? Amém. Aí Jesus disse, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. O que quer dizer isso, pastor? Se você falar com as tuas circunstâncias, vão mudar. Se você falar atraindo bênção para você, a bênção vai chegar em você. Você vai atrair aquilo que você crê e aquilo que você fala. Porque você não pode crer em uma coisa e falar outra. Eu não posso crer, irmãos, quantas mulheres na igreja às vezes estão sofrendo. Porque na igreja ela crê na salvação do marido. Mas quando ela chega em casa, ela diz que o marido é um traste. Na igreja ela declara, ei, a minha família é uma bênção, glória a Deus. E em casa às vezes, bota tudo a perder com as suas palavras. Quantos de nós não está vivendo na totalidade a bênção financeira que era para nós vivermos, porque declaramos aqui na igreja uma coisa e quando chega em casa que olhamos para o salário dizemos, essa mixaria não dá para nada. Ei, você anula a sua fé com essas palavras. A fé, ela atrai coisas boas, mas ela pode atrair coisas ruins. Se você declara que essa mixaria não dá para nada, certamente não dará. E você vai viver endividado. Mas se você abençoa aquilo que chega nas tuas mãos e você diz, glória a Deus, todas as minhas contas serão pagas. E ainda vai sobrar. Pastor, como isso? Ei, irmãos, olha para a palavra. Jesus Cristo está diante de uma multidão, aproximadamente 5.000 homens, além de mulheres e crianças. A Bíblia diz que ele se compadece daquele povo. Os discípulos dizem, ei, manda o povo embora. Porque não vai ter comida para eles, eles vão ter fome. E Jesus disse para eles assim, dá vocês de comer para eles. Irmãos, que simplicidade na fé, né?
Ei, dá de comer para eles. Imagina aí você, irmãos. Uma família necessitada com uma mulher, um marido e 5 filhos. Chega na sua casa pedindo ajuda. Dá você de comer para eles. Aí você diz, rapaz, para sustentar os meus está difícil. Jesus diz, dá de comer para eles. E eles falam, como podemos fazer isso, Senhor? Vou trazer para o nosso tempo. Como é que eu posso fazer isso com o meu salário? Como eu consigo fazer isso com o dinheiro que eu ganho? Não dá. Os discípulos, na sua ocasião, disseram, ei, o que faremos? Busquemos 200 denários de pão para alimentar todo esse povo? O que você quer que façamos? Jesus diz, o que vocês têm? Aí aparece na mão dele 5 pães e 2 peixes. Naturalmente, não dá. Jesus podia olhar para os 5 pães e os 2 peixes e dizer, essa mixaria não dá. Essa merreca, vocês conhecem esses termos? Mixaria, merreca, conhecem? Conhecem esse termo? Essa merreca não dá para nada. Mas a Bíblia diz que Jesus pega aqueles 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, ele dá graças a Deus, e aí manda distribuir. 5 pães e 2 peixes. A Bíblia diz que todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobraram, juntaram 12 cestos. A fé atrai multiplicação. A fé que atrai, ela atrai multiplicação. Se você crer, você vai chamar a existência e a fé vai atrair a multiplicação. Em verdade vos digo que se você crer e não duvidar no coração, você vai dizer às suas circunstâncias, ei, circunstâncias, mude, e elas vão mudar. Você pode mudar coisas, você pode transformar coisas. A sua fé pode atrair coisas boas, se você a colocar em prática com base na palavra de Deus. A sua fé vai atrair as bênçãos de Deus para você. Deixa eu lhe dar boas notícias, vou entregar aqui e a gente já vai encerrar. Glória a Deus. Não tem mais lugar para doença na sua casa. Como eu disse, eu conversava com alguém da Umbanda hoje e a pessoa disse assim, rapaz, eu frequento lá, mas nenhuma entidade consegue entrar. Eu disse, porque já está ocupado, seu besta. Desculpa o termo, é que é gente minha. Tenho liberdade para falar assim. Já está ocupado, rapaz. Não dá, não cabe 2 aí dentro, já tem 1 aí. Não tem espaço, irmãos, para fracasso na tua vida. Não tem espaço para fraqueza, não tem espaço para derrota. Ei, não tem espaço para destruição de lar, não tem espaço para divórcio, não tem espaço para perder os filhos, não tem espaço, irmãos. Por quê? Porque você, uma vez salvo pela graça, você agora vive pela graça. E a graça que te assiste faz com que você busque cada vez mais dessa graça. Experimente cada vez mais de Cristo. E aí você pode toda, vamos subir para cantar, Fernanda? Aí você pode cantar, eu provei e vi a bondade do Senhor. Quantos aqui provaram e viram que o Senhor é bom? Você já provou e viu que o Senhor é bom? Amém. Se você ainda não experimentou disso, irmãos, eu quero te convidar a experimentar disso a partir de hoje. Eu vou encerrar lendo 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Põe na tela para mim, 2 Coríntios 4, 13. Você pode ficar de pé comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Diga, eu tenho. O espírito da fé. Então o apóstolo Paulo disse, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Vamos usar as palavras para coisas boas, irmãos, a partir de hoje. Vamos atrair coisas boas. Vamos atrair as riquezas de Deus para as nossas vidas. Vamos atrair curas. Vamos atrair curas, vamos atrair provisão, vamos atrair proteção, vamos atrair, irmãos, as riquezas do Senhor para nós.
Porque Paulo disse, também nós cremos, diga nós cremos. Por isso também falamos.